Hoje nós vamos falar sobre variação linguística. Eu pedi que vocês fizessem um estudo dirigido, né, sobre variação linguística, pesquisando lá no livro algumas coisas. Vocês vão me entregar esse estudo dirigido até amanhã, e amanhã é que nós vamos corrigi-lo. Mas hoje eu vou dar uma introduçãozinha para vocês sobre esse conteúdo. Beleza, Rian? Recebi o de algumas pessoas. Acho que o de Rian, acho que o de Pedro também. Pedro Rosa. Cadê Pedro, hein? Caiu a internet, foi dele? Oxi. Tá. Ó, então eu passei um exercício para vocês, certo? E aí a gente vai corrigir amanhã. Mas hoje eu vou dar uns spoilers sobre variação linguística. Variação linguística, o que danado é isso? Então, vou apresentar para vocês aqui a tela. Parará. Todos estão vendo a tela? Estão vendo os slides? Certo. Hoje nós vamos falar sobre variação linguística. E eu quero candidatos. Quero duas ou três pessoas, três pessoas, para ler este trava-língua. 3 voluntários, por favor. 3 voluntários. 3 voluntários. Tá. Rian. Henrique. Rian, Henrique e Laura. Rian, liga teu microfone. Você vai ler com um R, tipo assim, meio gaúcho, sabe? O rato roeu a roupa do rei de Roma. O rato, entendeu? Leia aí. O rato roeu a roupa do rei de Roma. O rato roeu a roupa do rei da Rússia. O rato roeu a roupa do Rodorvalho. O rato roeu a roia e a rosa Rita Ramalho do rato roeu Sicília. A rata roeu a rola da garrafa da rainha. Foi difícil, Rian. Qual foi sua sensação de falar dessa forma? Hoje parecia que eu tava na Roma. Pois é. Mas lá no Rio Grande do Sul, o povo fala desse jeito. Fala com R puxado desse jeito. Agora, obrigado, Rian. Agora, Laura. Laurinha, liga o microfone, por favor. Laura, eu quero que você leia também esse trava-língua, rápido e com R daqueles escarrando, sabe? O rato roeu a roupa do rei de Roma. Como se estivesse fazendo um gargarejo na garganta. Eu não consigo, não. Consegue? Faz o máximo aí que tu puder. Tá, peraí. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Mais Será forte, que assim, vai ó. O rato roeu a roupa do rei de Roma. O rato roeu a roupa do rei da Rússia. O rato... Ô, professor, pelo amor de Deus. Tá difícil, não tá? Não tá difícil? Tá. Tá, né? Por quê? Porque você não tem... Tá Porque a gente não tem o hábito de falar assim, né? Você não tem o hábito de falar assim. Agora fala como tu falaria. Normal, vai, normal. Pois é. O rato roeu a roupa do rei de Roma. O rato roeu a roupa da rei da Rússia. O rato roeu a roupa do Rodovalho. O rato roeu a boia. E a rosa Rita Ramalho do rato roeu a ria.
A bata roeu a rolha, aí a garrafa da rainha. Massa, obrigado, Laura. Então, olha, De nada. vocês vejam que é bem difícil a gente falar de outra forma, né? Da que a gente está acostumado. Mas vocês sabiam, e eu quero refletir aqui com vocês, se só existe uma língua no Brasil, o que é que vocês acham? Só existe uma língua no Brasil? O que é que vocês acham? Sim, não. Vão colocando aí no chat. Não, não. Sim, não. Ó, a língua que a maioria das pessoas fala é a língua portuguesa, né? Então é como se fosse unificada. Quase todo o Brasil fala a língua portuguesa. É uma das línguas oficiais. Agora, vocês sabiam que a outra língua oficial do Brasil, a segunda língua oficial, é a Libras, que é a linguagem de surdo-mudo? Pois é língua brasileira de sinais. É a segunda língua oficial do Brasil. E aí, além dessas duas línguas, a gente tem várias línguas que são de origem tupi, né, que são de origem indígena e que chegaram até nós hoje ainda. Mas vamos pensar na língua que mais se fala, né? A língua portuguesa. Tá bom. Dentro da língua portuguesa, significa que só existe uma forma de falar português? Vocês acham que existe só uma forma de falar português ou existe mais de uma? Existe mais de uma forma? Depende, eu adoro o depende. Depende. Depende de quê? A gente vai ver aqui do que é que depende, certo? Mas não existe só uma forma de falar português. Português, lá de Portugal, se fala com uma pronúncia, com um sotaque diferente. Algumas palavras, vocês sabiam, uma vez, tinha um colega meu que estava contando uma história, ele dizendo assim, que o português veio aqui para o Brasil e ele ficou irritado com a fila do banco. E ele falava assim na frente dele, ele lá na fila, e ele irritado, esta bicha não anda logo? Eu nem sei falar português, o sotaque de Portugal. Mas, esta bicha não anda logo, esta bicha. Aí o povo começou a ficar meio, tipo, preconceito, cara, que é isso? Mas aí é por quê? Porque bicha lá em Portugal, apesar de ser a mesma língua, lá significa fila, certo? Do mesmo jeito é aquele nome, né? Que aqui a gente chama, que lá em Portugal é rapaz, feminino de rapaz é o quê? Feminino de rapaz? Rapariga. Aqui, se a gente falar um negócio desse, a mãe manda lavar a boca na mesma hora, porque quer dizer outra coisa, né? Aqui a gente chama o feminino de rapaz de moça, a moça, né? A mulher, delicadeza. A gente não chama rapariga, né? Mas lá é assim, tá? Então, vejam, o português é um só, é uma língua só, mas existem variedades, variações. Do mesmo jeito que existe variedade, assim, daqui no Nordeste a gente fala oxente, e lá em Minas Gerais o povo falou trembão, uai. Então, essas variações, né, que existem no nosso país é muito grande, então existem variações, elas são muito evidentes, mas muitas vezes as pessoas tratam isso com preconceito, né? Então, pensando nisso, que existem várias formas de falar no Brasil, apesar de a língua portuguesa ser uma só. Você sabe quantos dialetos existem no Brasil? Vocês sabem o que é dialeto? Dialeto, minha gente, é quando a gente fala, é quando uma comunidade toda começa a falar vocabulários, palavras próximas daquela comunidade. O dialeto nordestino, a gente vai ver aqui um vídeo do dialeto nordestino, de palavras que os nordestinos falam e que, se for lá para o sul, para o sudeste, as pessoas de lá não reconhecem, porque é uma fala muito própria da gente. Então, existem muitos dialetos no Brasil. Existe a forma de falar daqueles que são lá no interior, existe um dialeto que é mais sertanejo, existe um dialeto que é mais sulista, né, do sul, um dialeto mais caipira e mineiro, lá de Minas Gerais. Então, existem vários dialetos, não tem como a gente quantificar, como a gente dizer quantos existem, são muitos.
Não dá para a gente dizer, são tantos, tantos, tantos. Não, são vários, certo? Vamos ver essa reportagem aqui rapidinho sobre os sotaques no Brasil. E vocês vão ver a variedade que existe. Perguntando como você fala a palavra porta. Bom, aqui no jornal eu falo igual a você, porta. Originalmente eu falo... Evaristo, eu começo perguntando como você fala a palavra porta. Bom, aqui no jornal eu falo igual a você, porta. Originalmente eu falo porta. Pronto. Olha, se tem diferença de pronúncia entre a gente, né, que nasceu no mesmo estado, mas em cidades diferentes, imagine de uma região para outra do país, né? Bom, o Jornal Hoje começa uma nova série de reportagens, Sotaques do Brasil. Aliás, a pronúncia é sotaques ou sotaques, hein? Depende, tudo depende. Os repórteres Ana Zimmermann, Ramon Pereira, Carlos Costa, Christopher Spuldaro e Rodrigo Brito viajaram 16 mil quilômetros para mostrar como a língua portuguesa é rica e variada. Essa série foi feita a partir da elaboração do Atlas Linguístico do Brasil, uma obra feita por professores e pesquisadores de várias universidades e que vai ser lançada este ano. A porta da horta é torta. Aqui em Piracicaba não se fala orelha, aqui é orelha. Caipiracicabana. Tá certo? Este é o R retroflexo, o popular R caipira. Ele faz parte da história do Brasil. Os pesquisadores explicam que nas línguas indígenas não havia o R nem o L, como conhecemos. E há 500 anos, quando os índios começaram a conversar com os colonizadores, precisaram inventar um som diferente para falar a língua portuguesa. Seria muito difícil adquirir esse falta, né? Ele foi elevando a língua para a parte posterior. Então, o falta deu um farta. Os bandeirantes espalharam o R caipira de São Paulo para o Paraná, Centro-Oeste, Sul de Minas, subindo pelo Rio São Francisco até a Bahia e Sergipe, onde chegou a ser ouvido muito tempo atrás. O R é grande demais. Esse R, nascido no Brasil, foi conquistando espaço, avançando pelo interior. Está no campo, na cidade, na boca de homens e mulheres de todas as classes sociais. Como que é o sotaque daqui? É o R bem puxado. É puxado. Tarde. Verde. Porta. O que fica na entrada da fazenda? A porteira. Vamos falar sério. É a porteira. Porteira de vara. Porteira de vara. É porteiro, vambora. Rasgando a mala velha e pronto. Não tem como negar, né? Sai um R, um porta aí bem puxado. E esse jeito de falar virou hino da torcida lá do time de Piracicaba. Cusperê de grilo, bicarô de pato, gur. Esse é o R genuinamente brasileiro? O R made in Sim, Brasil? é nosso, é o único legítimo, né? Os outros são importados. Rio de Janeiro. Rio. Eu sou o Rio e Rio à toa. Esse outro R, tão ouvido no Rio, raspa no fundo da garganta. Carrega no R, né? Porta. A história desse R carioca começa em 1808, quando a família real portuguesa chegou ao Rio de Janeiro. O chique era a moda francesa. Para os linguistas, os nobres portugueses imitavam os franceses até na forma de falar. E em francês, a letra R é muito carregada. Ribéry, d'Orsay, Louvre, Paris, como pronunciam por lá o nome da capital, Paris. Esse R forte ficou no sotaque do Rio. Este R, porta, carta, né? Que veio principalmente para o Rio de Janeiro e de lá se expandiu, né? Por influência da corte. Um pouco mais suave que a pronúncia carioca, sai da garganta também o R, ouvido em Belo Horizonte e nas capitais do Norte e do Nordeste. É um R gutural. Portão, porteira, porta. Pernambucanidade. Com certeza, a gente fala porta. Botei a carta debaixo da porta. A porta se abre para quem faz o bem, tanto aqui na terra como no céu. Eu digo porta. Porta. É quase um H. É um som quase de H. Porta. O pessoal de São Paulo, capital, Curitiba e boa parte dos gaúchos faz o R com a ponta da língua. Esse som de R é feito com a ponta da língua vibrando. Então a gente fala porta, certo, sorte. Aqui na Moca, a pessoa chama Rua Javari.
Rua Javari. Chimarrão, porta, porteira. Sem entortar a língua. Tem gente que entorta, os mais gaúchos falam chimarrão. Carroça, carreta, roda. No interior do Rio Grande do Sul, o R fica mais fraco. É careta ou é carroça? Careta, isso aqui é careta. Essa pronúncia do R foi trazida por imigrantes europeus para o sul do país e ficou. Careta é um carro que tem 4 rodas, puxada para os animais, né? Carroça tem 2 rodas, puxada por um animal. Em toda a região de colonização italiana e alemão, né, nós identificamos, né, a presença do chamado R fraco. E no mapa dos sotaques do Brasil, os pesquisadores perceberam outro fenômeno. O R, às vezes, perde vibração, quase desaparece. Como é que é o nome da cidade aqui? Conta pra mim. Daqui? Salvador. Não pronuncia esse R assim, de formação de Salvador. Não. Salvador. Isso é mais frequente ainda nos verbos do que nos nomes. Então, você diz fazer, cantar, vou fazer, vou passear. Aqui na Bahia é bastante calor. Calor com R ou calor sem R no final? Calor com R. Então, vejam aí, né? Como a língua varia. Como a língua, ela varia por todos esses lugares do Brasil. E não só na pronúncia do R, viu? Tem muitas outras variações, muitas outras variedades linguísticas que estão presentes no nosso grande país. Diga, Pedro. Passa aí enquanto eu vou botando aqui no slide. Eu posso fazer essa pergunta para a turma? Pergunte aí. Pergunte a mim também. Não tem nada a ver, viu? Tem uma coisa de testar a inteligência de vocês. Lá vai. Quantos animais na Arca de Moisés foi de cada espécie? Não, eu acho que foram 2, mas tudo bem. Sabe, tio, o senhor errou, é porque eu falei Moisés e não Noé. Ah, meu Deus. Sabia que tinha alguma coisa errada. Ei, beleza, vamos voltar. Oi, Débora. Vi que você chegou. Depois eu faço a chamada no fim, tá certo? Vocês estão vendo aí, gente, o slide? Certo. Então, vejam aí. As variedades da língua portuguesa, elas são resultados de acontecimentos históricos. Acho que vocês ficaram se perguntando, né? Quer dizer que português tem a ver com história? Pois é, português tem a ver com história e tem muito a ver, viu? Vejam aí. Isso aqui é a invasão do Brasil. É quando os portugueses chegaram aqui no nosso país e encontraram os indígenas, né? Em 1500, por ali em 1500. Então, os índios, os nativos, eles falavam uma língua própria deles. E quando os portugueses chegaram, o que é que aconteceu? Eles foram catequizados, os indígenas, né? E acabaram perdendo a sua cultura, a maioria deles. Perderam a cultura, perderam a língua ficou dispersa, ficou espalhada aí, ficou meio que perdida, e o português começou a ser aplicado, colocado no Brasil. Sim, eles foram escravizados, exatamente. Escravizados e aculturados, ou seja, sua cultura ela foi retirada. Aqui a gente vê a escravização dos negros, né, africanos. Então, os portugueses que aqui estavam, eles já tinham se misturado um pouquinho com os indígenas, e aí teve filho de português com indígena, e aquela misturada toda, espanhóis, né, que teve a invasão também espanhola, holandesa, os holandeses também vieram para cá. Então, tá travando para mais gente ou é só para Laura? Pode ser a conexão. Pode ser a conexão de vocês. Eu botei cabo aqui, na internet de novo. Para não sair da sala. De novo. Para não sair da sala igual outra vez. Olha, então... Oi? Vai que Robert de novo.
Pois é, né? Ei, aqui tem uma imagem dos brancos, dos negros, certo? Então, quando os africanos chegaram aqui no Brasil, eles também trouxeram coisas da cultura deles, eles trouxeram palavras da cultura deles. O acarajé, que a gente come, que a gente chama acarajé, veio da cultura africana. Então, tem muitas palavras, né, na nossa língua que são fruto da cultura indígena e fruto da cultura africana. E aí, essas palavras, elas vão variando com o tempo, e a língua vai sempre sendo interferida pela história. Aqui são os italianos, quando eles chegaram no Brasil, depois que os escravos foram libertos, para trabalhar lá nas lavouras, né, imigraram pessoas da Itália, e aí esses italianos, eles vieram para cá, eles tiveram filhos também, muito ali daquela parte do sul e do sudeste, Rio Grande do Sul, tem tradição italiana, né, tem ascendência e descendência italiana, então eles também trouxeram coisas para a nossa cultura, para o nosso país, e entre elas a língua. E aí, por isso que a língua aqui ela é tão diversa. Mas a língua varia somente por causa disso? E aí eu vou dizer a vocês. O que é que vocês acham? Vocês acham que é só por causa disso que a língua varia? Só pela história? Não. Não. Vou mostrar para vocês outras formas de variação linguística. Tio, tentando lhe entreter, ó, tio, falando depende, viu? Tá, Pedro. Fala aqui no chat, Pedro, vice? Ó, a língua, ela não varia somente por causa disso, por causa da história. Ela varia também, ó, não, ela não varia só por isso. Ela varia por outras razões. Uma das razões que a gente viu é a variação histórica. Como é que acontece essa variação histórica? Exemplo, aí para vocês. A palavra você, que a gente diz hoje, né? Vocês, pronto, acabei de falar para vocês. Você nem sempre foi você. Antes era vós min ser, depois passou a ser vassum ser, depois passou a ser você. Tem gente que fala você, e tem gente que fala ser, e tem gente que fala VC também, né? Escreve VC. Então, daqui a pouco vai ser só o V. Vai diminuindo, até ficar... Então, por que a língua varia dessa forma? Por várias razões, minha gente. Mas uma delas é pela facilidade de falar. É mais fácil falar ser ou vós me ser? Vó me ser. É mais fácil falar ser ou vassum ser? É mais rápido e mais fácil falar ser. Por isso que a língua ela também vai variando, entendeu? Porque o ser humano ele está sempre procurando uma forma mais fácil de falar. É como vocês viram lá no vídeo. A interação do índio com os portugueses, né? Eles não conseguiram introduzir direito o L, lá, então ficou um R meio misturado. Tá? Então, por quê? Porque a língua, ela é orgânica, né? Ela está aqui na gente. Então, a gente vai se adaptando de acordo com o que for mais fácil. É mais fácil falar mulher ou mulher? Mulher é mais fácil, porque mulher você tem que fazer toda uma dança com a sua língua. Mulher, né? Você tem que fazer uma dança toda com a língua. Mas tem gente que é mais acostumado e acha mais fácil falar mulher, né, Rian? Porque não nasceu também em um contexto e nem foi criado num contexto em que se falava mulher, bicicleta, né? Bicicleta, que mais? Problema, né? Então, tem muita gente que fala problema, bicicleta. Isso é porque a pessoa está falando errado? Não. É porque ela foi criada em um contexto, criada em um lugar, numa família, numa situação, em que as pessoas falavam dessa forma. E aí ela se acostumou a falar dessa forma. Tá certo? Outro exemplo de variação histórica. Ó. O que é que tem de escrito aqui que não é escrito dessa forma hoje em dia? Pode falar no microfone. Farmácia. Farmácia não é escrito hoje em dia, não. Farmácia é escrito com o que hoje em dia? Com F. F. Muito bem. Obrigado pela participação de vocês. Podem desligar. Farmácia. Eita, eu falando farmácia. Farmácia, hoje em dia, se escreve com F. Antes era com PH, tá?
E outras palavras no português eram escritas de outra forma. Contacto. Hoje a gente fala em contato, mas antes tinha um C mudo. Contacto. Se escrevia com C no meio. E essas palavras, elas vão variando, né? De acordo com o tempo. Variação social. Variação social. Como é que a palavra ela varia? Como é que o português ele varia entre os grupos sociais? Vejam isso aqui. Rola, é nóis, só, demorou. Isso aí tudo é gíria, né? Agora, vocês estão vendo aí no cantinho aí, aqui. O que é que vocês acham que é essa pessoa aqui? Que está com as interrogações. Quem vocês acham que ela representa? Ela não está entendendo nada. Não está entendendo nada. Por que tu acha que ela não está entendendo nada? Porque ela é de tempos antigos. Na época dela, ela não era desse tempo assim de hoje. Exato. Né? Parece que é uma senhora, né? Pela imagem aqui. Parece uma senhora. E a senhora não está entendendo muito esse vocabulário de jovem, né? Dos jovens de hoje. E aí a gente entende, né? Eu vou chegar, pessoa, chegar aqui, vou chegar, aí a pessoa pergunta, gente, como assim tu vai chegar se tu tá indo embora? Não faz sentido, né? Não faz sentido, mas a gente sabe, a gente que é jovem sabe. Ei, falou. Qual é o sentido que faz? Não é para dizer tchau? Você dizer falou para uma pessoa dessa assim, a pessoa vai dizer o quê? Não sabe nem o que responder, né? Ei, valeu, falou. Então, essas palavras, essas expressões são gírias, são outra forma de variar, de a linguagem variar. É o neto falando das palavras top, tem um crush e tal, e a avó. Traduza, por favor, traduza, literalmente, né? Porque crush é uma palavra em inglês. Mas, o que é que você está falando? Eu posso lhe ajudar? Então, assim, tem todas essas variações de idade também. Isso aí a gente chama de variação social, tá certo? E isso aqui a gente chama de gíria. É nóis, rola, só, demorou. Essa semana foi quando, meu Deus? Foi... Deixa eu voltar para cá para mim. Vocês já ouviram falar em Chernobyl? Aquele negócio que explodiu radioativo, não foi? Aquele negócio. Mas hoje, vocês já ouviram falar em Chernobyl, assim, para se referir a alguém, para se referir a alguma coisa? Sim, tio, lá na sala tem o Vinícius, tem um Mai, como é o nome? Tem o quê? Sei lá. É Vinícius e mais outro, como esqueci o nome. O que quer dizer João, é. O que quer dizer Chernobyl hoje em dia, assim, para se referir às pessoas? Sei lá, um cara gordão, um cara radioativo, não sei. Radioativo, Radioativo, Chernobyl é um vocabulário. A primeira vez que eu escutei Chernobyl foi uma amiga minha falando. Ela disse, não, aquilo é muito... Foi um ano passado, eu acho. Aquele cara daquela série é muito Chernobyl. Aí eu não entendi. Como assim? Ele exala raios? Não entendi. Aí depois ela me explicou, é tóxico. Uma pessoa Chernobyl, porque Chernobyl não é o radioativo, não chamem os outros de Chernobyl, por favor, tá? Não chamem os outros de Chernobyl. É aquela pessoa que é tóxica, que fala muito palavrão, que não serve para ser amigo de você. É mais ou menos por aí. Mas não chamem os colegas de Chernobyl. Então, Chernobyl, nesse contexto, né? Nesse contexto, ele sai da questão de ser radioativo e começa a ser incorporado como se fosse uma pessoa tóxica e tal. Do mesmo jeito, é outros vocabulários. Né? Se eu for falar com a minha mãe, por exemplo, Chernobyl, ela não vai entender o que é isso. Talvez ela entenda porque ela é professora também, então ela vive nesse mundo dos adolescentes. Aí ela deve ter escutado já em algum momento, não sei. Mas a primeira vez que eu ouvi foi com essa amiga minha, a gente falando de uma série. E tem também outro vocabulário, que minha irmã estava até falando. Minha irmã tem umas gírias às vezes, sabe? Aí ela estava falando aqui comigo,
eu falei que eu fiz alguma coisa que ela achou impressionante, sabe? Que ela achou legal, massa. Aí ela fez... Isso aí, arrasou, viado. Aí manhã pegou ela. Manhã pegou ela e disse, você com esses vocabulários aqui em casa, eu não lhe criei desse jeito. Como é que você fala um negócio desse aqui? Você tá muito soltinho pro meu gosto. Ela tem 18 anos, tá? Você tá muito soltinho pro meu gosto, fica falando essas coisas. Aí, o que é que pode parecer para pessoas mais velhas, né? Que ela tava me chamando de homossexual, talvez, né? Mas não era um xingamento, né? O viado é um xingamento, né? A gente não deve chamar as pessoas dessa forma porque é um preconceito. Mas no contexto em que ela colocou, não era um xingamento. Era só, tipo, uma gíria de arrasou, muito massa, não sei o quê, tá? Então, assim, a interpretação, ela depende do contexto, depende da forma como você fala, tá? Mas isso é para mostrar como a língua muda, como a língua varia dependendo do local, dependendo das pessoas que falam, dependendo da idade que as pessoas têm, né? Dependendo também das gírias. Então, vejam que as gírias, elas são uma forma muito forte de variação linguística, de variedade linguística. Vamos voltar aqui para o slide. Outro tipo de variação social, outro exemplo. De acordo com o laudo, você está com um processo de intumescência resultante de lesão inflamatória e necrose subcutânea. Meu Deus, doutor, e quanto tempo eu tenho de vida? Ah, não se preocupe, é só um furúnculo. Então, a linguagem, ela muda também de acordo com a profissão. Esse vocabulário aqui é um vocabulário científico, o vocabulário do médico. É um vocabulário científico, tá certo? Parou aí no chat, tá? A discussão. O vocabulário que a gente vê aqui é um vocabulário científico. E esse vocabulário, ele é mais sério, é mais específico, né? E aí o paciente, ele não entende nada do que o doutor fala, porque o doutor fala de uma forma científica. Mas para o paciente entender, ele deve falar de uma forma mais informal, né? De uma forma coloquial, de uma forma que o paciente possa entender o que é que ele tem de doença. E aí o cara acha que vai morrer, do jeito que o doutor fala. Nossa. Intumescência resultante de lesão inflamatória e necrose subcutânea. Aí você pensa que é o quê? Minha vida, meu tempo está contado já, acabou, para mim, acabou. Chegou ao fim, é pior do que coronavírus. Mas aí o doutor no final disse, é só um furúnculo. Covid é pior, no meu bairro já tem quase 35 casos. Pois é, complicado. Mas não é pior do que Covid, porque é só um furúnculo. Só que a forma como se fala aqui é que dá a entender que é uma coisa muito grave, né? A forma como o médico fala. Outro tipo de variação situacional. O que é isso? É uma variação de situação, minha gente. Quando você está falando na internet, você fala de uma forma. Quando você vai falar com o professor, você fala de outra forma. Quando você vai escrever um exercício, uma tarefa, você fala de uma forma. Percebam que eu com vocês, no Google Sala de Aula, eu não falo com gírias, nem com abreviações, eu não falo não falo para, não falo TB, certo? Mas se for no WhatsApp, eu falo N, querendo dizer não, eu escrevo sem ponto para vocês, acho que vocês já devem ter percebido. Eu escrevo sem ponto às vezes escrevo com letra minúscula, quando é para escrever com maiúscula, às vezes eu escrevo TBM também, AMH, amanhã, certo? Então, vocês vejam que eu me adapto ao ambiente. Agora, quando eu falo com vocês no Google Sala de Aula, que é um ambiente mais formal, é um ambiente mais sério, eu não posso usar esse tipo de coisa, não posso usar gíria, não posso usar abreviação, porque isso é linguagem de WhatsApp, é diferente uma coisa da outra, tá certo? Então, vejam bem que a linguagem ela varia também dependendo da situação. Olha essa charge aqui, ó. Achamos que você passa tempo demais batendo papo na internet. Não é verdade. Vocês acham que eles passam tempo demais batendo papo na internet?
E tem um porém, viu? Esse não aí tá muito errado, viu? Tudo errado. Tá bem complicado isso aqui. Então, essa linguagem aqui que o menino usa, que o filho usa, é uma linguagem típica de internet, certo? E essa aqui não é. Então, a variação linguística, ela também se dá dependendo do meio em que você usa, né? Dependendo se você usa no WhatsApp, se você usa a linguagem oral, se você usa a linguagem escrita, tudo isso vai fazer com que a língua, ela varie. As palavras que você usa vão ser diferentes. Esse vídeo aí eu passei para vocês, né? Logo no começo do Google Sala de Aula. Maria das Dores, estava sentindo sua falta. Maria das Dores. Aí, Maria das Dores. Boa tarde. Então, ó, vocês já assistiram, eu imagino, esse vídeo, porque ele foi colocado por mim logo no começo do Google Sala de Aula. Vou passar assim de novo, para refrescar a memória, e também porque logo no começo eu ia começar a dar esse assunto de variação linguística. Mas aí a gente teve que se adaptar aos eixos, né? Trabalhar aquela coisa, natureza, saúde, tecnologia, etc. Então, eu acabei não conseguindo trabalhar esse conteúdo com vocês. Então, Belson vai botar na prova. Sim, vai, com certeza. Mas, agora que a gente está trabalhando esse conteúdo, a gente vai ver novamente o vídeo, refrescar a memória e associar o que o cara fala no vídeo, Braulio Bessa fala. Peraí, Pedro. Não tá difícil não, né? Pedro, não. Desliga aí, por favor. Se contenha no seu lugar aí, um pouquinho. Qualquer coisa você fala no chat comigo. Aí eu libero o microfone para você. Ó, então a gente vai ver como é que Braulio Bessa fala, né? O que é que ele fala, e vamos associar, relacionar com o conteúdo da aula, tá certo? Com o que eu falei hoje para vocês. Só um momento. E aí, meu povo, tudo em riba? Eu sou Braulio Bessa, sou poeta cordelista, e eu tenho como grande referência de minha arte Patativa do Assaré. Quando eu vi pela primeira vez, com 14 anos, a poesia de Patativa, eu me apaixonei, e tanto é que carrego na minha pele um trecho de um poema de Patativa, que diz: eu sou brasileiro, filho do Nordeste, sou caba da peste, sou do Ceará. E eu postei uma foto dessa tatuagem na internet e eu me surpreendi, dando uma olhada nos comentários. Eu vi que teve um comentário de um rapaz que me criticou e disse como é que eu tinha coragem de tatuar um poema de um poeta analfabeto e que só escrevia e só falava errado. A resposta para esse cidadão, o próprio Patativa do Assaré já deu, quando ele disse: é melhor escrever errado a coisa certa do que escrever certo a coisa errada. E quando ele critica a forma com que a gente fala, quando as pessoas criticam o nosso sotaque, nosso dialeto, primeiro que é preciso entender que existe uma diferença entre sotaque e dialeto. E Patativa já deu meia resposta para esse caba. E eu vou dar o resto. Eu me lembrei de um cordel de Joseni Alves de Lacerda, que ela diz assim: nesse cordel dicionário eu pretendo registrar o rico vocabulário da criação popular. No Ceará garimpei, juntei tudo, compilei e a você quero ofertar. Se alguém é desligado, é chamado de bocó, broco, lerdo, abestado, azuado, brocoió, arigó e Zé Mané, sonso, atruado, bilé, pombaleza e zuruó. Artigo novo é zerado, armadilha é arapuca, o doido é abirobado, invencionice é infuca, o matuto é mucureba, qualquer ferida é pereba, mosquito grande é mutuca.
Quem muito agarra, abufela. Briga pequena é arenga, enganação, esparrela, toda prostituta é quenga. Rapapé é confusão, de repente é supetão, insistência é lenga-lenga. Qualquer tramóia é motim. Solteira idosa é titia, mosquitinho é mucuim, recipiente é vazia, meia garrafa é meota, o exibido é fiota e travessura é estripulia. Bebeu muito é deodato, brisa leve é cruviana, o sujeito otário é pato, o cigarro curto é bagana, fugir é capar o gato, o engraçado é gaiato e quem vai preso tá em cana. Tem mesmo nome é charapa. Muito junto é encangado, água com açúcar é garapa, cor vermelha é encarnado. Muita coisa dá meio mundo, sendo mundinho é Raimundo e Valentão é rochado. A rede velha é fianga, com tramóia é motim. Solteira idosa é titia, mosquitinho é mucuim, recipiente é vazia, meia garrafa é meota, o exibido é fiota e travessura é estripulia. Bebeu muito é deodato. Brisa leve é cruviana, o sujeito otário é pato, cigarro curto é bagana, fugir é capar o gato, o engraçado é gaiato e quem vai preso tá em cana. Tem mesmo nome é charapa, muito junto é encangado, água com açúcar é garapa, cor vermelha é encarnado. Muita coisa dá meio mundo, sendo mundinho é Raimundo e Valentão é rochado. A rede velha é fianga, com raiva é apurrinhado. Careta feia é muganga, baitinga é o mesmo viado. O bom é só o pitel, bajulador, xeleléu, sem jeito é malamanhado. Qualquer botão é biloto, mulher difícil é banqueira. Pequenininho, pirritoto, estilingue é baladeira, qualquer coisa é birimbelo, descorado é amarelo e sem requinte é labrocheira. Um perigo, meu filho, é boca quente, poico novo é bacurim, atrevida é saliente, quem não presta é coisa ruim, dedo duro é caboeta, a perna torta é zambeta, coisa pouca é um tiquim. Quem briga bota boneco, sem valor é fuleiragem, copo pequeno é caneco, estrada boa é rodagem, o tristonho é capiongo, galo ou inchaça é mondrongo e ralé é catrevagem. O velho ovo estrelado é o bife do oião. Nervoso é atubibado, repreender é carão. O zaroi é caraoi, enviesado, zanoi, inquieto é frivião. A perna fina é cambito, meu filho. Dá o fora é azular, muito magrela é cibito, pisamanca é caxingá, rede pequena é tipóia. Tudo bem, é tudo jóia, fazer troça é caçoar. A expressão dá relato que atinge mais de légua, taca peste, só no crato, tá lascado, arriega, corra dentro, quer cismar, é de rosca, é de lascar, vou-te oxente, cê pai d'égua. Chamuscado é sapecado, nuca cangote é cachaço, meio tombo é calibrado, a coluna é espinhaço, se está adoentado, tá como diz o ditado, dá pacumã pro bagaço. Cearense tem mania, chama todo mundo de Zé. Zé da Onça, Zé de Tia, Zé Antônio, Zé Mané, Zé Tatá e Zé de Dida, achando pouco, apelido é um bocado de Zezé. Fazer goga é goifar, o que é longo é cumprissaio, provocar e empinjar, toda piloura é desmaio. Salto ligeiro é pinote, bando turma, é um magote, cesto sem alça é balaio. A comidinha caseira tem fama no Ceará. Tipicamente brasileira, faz o caboclo babá, no bar de mané bofão, pau do guarda, panelão, o cardápio eu vou citar. Sarrabulho, panelada, mucunzá e xambari, tripa de poico, buchada, baião de dois com piqui, tem pão de milho e pirão, carne de sol com feijão e tijolo de buriti. Quem é ruivo é fogoió, o tristonho é destrenado, tornozelo é mocotó, cheio de grana é estribado, jarra de barro é quartinha, o banheiro é a casinha, sem saída, tapebado. O picolé no saquinho aqui se chama dindim, se é o dedo menorzinho é chamado de mindim. Riso sonoro é gaitada, confusão é presepada e atrevida é saidinho. Papo longo e sem valor aqui é miolo de pote. Muito esperto é vivido, adolescente é frangote, soldado raso é samango, a lagartixa é calango e o tabefe é cocorote. A lista é quase sem fim, não cabe num só cordel. Tem alpercata, alfininho, enrabixado, iberel, chué, baé, avexado, banho de cuia, oi bribado, quebra-queixo e carretel. Tem visais, sarará, tem bruguelo, enxerido, rabisaque e aluá, espritado e zóio comprido, bunda canastra, lundum, dona encrenca, sabacu, bonequeiro e maluvido.
Meu amigo, o cearense é assim, dá cotoca a nostalgia, a tristeza leva fim na cacunda da euforia, dá de arrudeio na carência, enrola a sobrevivência, embirra na alegria. Beba água. Então é isso, negada. Se você também tem orgulho da nossa cultura, se você também é um defensor da cultura nordestina, do nosso dialeto, não tem vergonha de ser o que é, compartilha esse vídeo. Vamos mostrar para todo mundo a beleza que o Nordeste tem. E clica aqui. Aqui embaixo eu vou deixar um link do canal do YouTube, que a partir de agora, toda semana, vai ter um cordel novo para vocês. Um cheiro no coração. Viva o Nordeste, viva Patativa do Assaré. Braulio Bessa é cearense, se eu não me engano, ele é cearense. E ele recita esse cordel, né? O cordel é um texto típico do Nordeste, para mostrar justamente que aqui a gente tem uma riqueza de palavras, uma riqueza de vocabulário que muitas vezes só a gente conhece. Por isso que é o dialeto nordestino, porque são palavras, né, que nós nordestinos conhecemos e muitas vezes as pessoas lá do Sul e do Sudeste não conhecem. Infelizmente, a gente sofre preconceito, muitas vezes, pela forma como a gente fala, pelas palavras que a gente fala, né? Porque houve, durante todo o tempo... Desliga, por favor, o microfone. Houve, durante todo o tempo, o período histórico do Brasil, em que o Brasil foi sendo construído, uma exclusão, né, do Nordeste e uma supervalorização do Sul e do Sudeste. Então, isso também é representado pela forma como a gente fala, pela linguagem e pelo preconceito que as pessoas têm contra esta nossa linguagem, muitas vezes, tá? Como o Braulio Bessa relatou. Mas, deixa eu ver, eu vou mostrar aqui para vocês também um vídeo que Fátima mandou para mim, falando sobre variação linguística. É mais ou menos desse tipo aí também. Agora para a aula da anatomia nordestina. Vou projetar aqui a tela. Agora para a aula da anatomia. Agora para a aula da anatomia nordestina. Vem comigo. Nordestino não tem olho, tem zóio. Pois mesmo no meu zóio não temos nariz, é venta. Tem sol nem chuva, só venta. Não temos lábios, tem beiço. Não temos orelha, tem zureia. E quando você leva uma tapa aí, você leva uma tapa no pé do vidro. Como eu já disse, não temos nuca, é cangote. Não temos garganta, é goela. A gente não tem cabeça, tem quengo. Não temos barriga, tem bucho. A gente não enche a barriga, a gente forra o bucho. Não é axila, é sovaco. Não é punho, é munheca. E não é coluna, é espinhaço. Não é panturrilha, é a batata da perna. Umbigo, Deu para ver? Travou um pouquinho, mas deu para entender mais ou menos? Pronto, então é isso. É desse jeito. A gente tem um vocabulário próprio, né? A língua, ela varia em todo o Brasil. A língua varia de forma histórica, varia dependendo da região, né? Tem variação regional, tem a variação dependendo da situação, tem variação dependendo da classe social, dependendo da idade das pessoas. Então, tudo isso aí é variedade linguística. E agora Então, pessoas, nós terminamos a nossa aula por hoje, certo? Terminou-se o capítulo de hoje da nossa discussão, mas continua no próximo capítulo, sim, ainda com variação linguística. Nós vamos falar sobre preconceito linguístico na próxima aula, tá? E vamos corrigir a atividade. Eu vou fazer a chamada, diga, Pedro.
Amanhã o senhor pode botar o link da próxima atividade no Google Sala de Aula, que amanhã meu pai não vai estar aqui não, e o WhatsApp vai estar desativado. Toda vez eu coloco lá, antes de começar a aula. Vou falando aqui para vocês, e vocês vão dizendo eu no chat. Alexandro, Christian, Jéssica, Lavínia, Miguel, Mirella, Rian, Radassa. Certo. Agora, quem eu não chamei? Coloca eu aí, quem eu não chamei. Maria das Dores, Pedro Rosendo, Débora, Laura, Débora Oliveira. Pronto, só então Maria das Dores, Pedro Rosendo, Laura e Débora. Fora essas pessoas, ninguém mais, né? Ô, professor, oi. E aquelas pessoas que não estão aqui na live, aquelas pessoas que não, tipo, tem internet, mas não vem pra cá pra live assistir o senhor, o que acontece com elas? Aí a gente vai estudar um pouquinho com a direção, com Célia, e a gente vai ver, vai avaliar o que faz com essas pessoas. Eu sei que eu liguei para as pessoas, para os pais, eu particularmente liguei para os pais, fiz uma tabela e eu sei quem tem acesso e quem não tem acesso. Então eu estou vendo quem não tem acesso e estou marcando aqui, aí está justificado, mas quem tem acesso eu também estou sabendo quem é. Eu me lembro quem não tá aqui é Mateuzinho e o outro Pedro Ferreira, sei lá. Tem muita gente que não tem. Mas eu provavelmente não tem internet, mas usa para jogar videogame. Pois é. Eu estou anotando tudo. Muito obrigado, pessoal, pela participação de vocês. Espero vocês amanhã.